Bem-vindo, bem-vinda. Esse é o programa Escola Bíblica, a sua maneira interativa de estudar a Palavra de Deus. Estamos ao vivo hoje, terça-feira, dia 28 de julho de 2020, junto com você, trabalhando temas diferentes a cada semana. E essa semana estamos falando sobre a lei e os mandamentos de Deus. Nós temos, será que um mandamento novo? Deus deu um novo mandamento através de Cristo Jesus? Será que os mandamentos que a gente ouve falar do Antigo Testamento, será que a lei de Deus, ela já acabou hoje? Será que Jesus, ele aprova a lei dos 10 mandamentos hoje ainda? Quem escreveu muito sobre a lei e os mandamentos é Paulo. O que ele fala sobre esse assunto da lei também? Esses são alguns temas que a gente vai abordar hoje e ao longo da semana também. Hoje é o nosso segundo encontro e nós vamos falar sobre um tema muito especial, importante e decisivo para a nossa vida também. É bem rápido, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência eu já convido você a participar, a interagir com a gente e a compartilhar pelas redes sociais, o Facebook, com seus amigos, com seus familiares também. Bem rapidinho a gente já volta. Para você que nos assiste ao vivo, muito boa noite. Para você que está assistindo também a reprise, seja bem-vindo. Toda noite, de segunda a quinta, nós transmitimos ao vivo esse programa e sempre no dia seguinte nós temos uma reprise, 4 da manhã e meio-dia e meia também. E você pode acompanhar tanto pela Novo Tempo quanto pelas redes sociais. Você sabia que existem mais de 400 cidades no Brasil que assistem a TV Novo Tempo em canal aberto? Você sabia que existem várias capitais que podem assistir a Novo Tempo? É só você ligar a sua televisão. Vou mencionar algumas delas aqui que estão acompanhando esse programa de estudo da Bíblia. Por exemplo, pessoal de São Paulo, Brasília, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife, Goiânia, Belém e Porto Alegre. E também, claro, pelos canais abertos e fechados, pelas parabólicas. E nós estamos transmitindo esse programa nesse momento pelo Facebook da TV Novo Tempo e pelo Facebook do programa Escola Bíblica. E eu quero aproveitar que você está acompanhando a gente nesse momento e mandar um abraço para quem já está escrevendo para a gente pelas redes sociais aqui. Um abraço para Jussi Sudário, o Vilmar Delmiro, a Edivanilza Gersina, o Wanderson, a Maria Luísa, Rosilene, a Eliane e outras pessoas que já estão escrevendo aqui no Facebook do programa Escola Bíblica. Essa semana nós temos um tema especial, difícil, mas decisivo. Ao longo da temporada, que se chama Descobertas Bíblicas, nós trabalhamos cada tema uma semana. Semana passada falamos sobre um tema muito especial que era a oração e você pode assistir o tema da semana passada entrando no nosso YouTube ou você pode acompanhar as temporadas anteriores, os temas dessa semana. O tema de ontem já está lá, youtube.com/Escola Bíblica NT. E agora se tornou mais fácil você poder acompanhar tudo que a gente está apresentando aqui. Você que tem o seu celular aí na mão, de repente nem todas as pessoas têm, mas a grande maioria tem, você já está vendo nesse momento uma forma de você interagir com a gente e baixar no seu celular, pelo QR Code que você está vendo ali na lateral, tá bom? Da sua tela, esse quadradinho aí, é só você mirar sua câmera do celular, como se você fosse tirar uma foto, vai aparecer um linkzinho, é só clicar em abrir e você vai estar ali já se cadastrando para ter o material que nós estamos estudando nessa temporada. Bem simples, tá bom? Ao longo do programa, se não der certo agora, a gente vai colocando mais uma vez, vai divulgando e vai participando com a gente também. Nós vamos orar nesse momento, hoje o tema é extenso, é importante e nós agradecemos desde já a sua companhia. Bondoso Deus, é um tema que realmente deve fazer sentido para a nossa vida. A lei e os mandamentos. Nos ajude a darmos o tom certo nisso, entendermos se de fato é importante para nós ou não, se o Senhor espera que nós cumpramos ou não a Tua lei, os Teus mandamentos em 2020.
E se for da tua vontade ou não for, que a gente, acima de tudo, não ouça homens, mas a gente ouça a sua voz através do Espírito Santo, nos conduzindo e nos ajudando a tomar uma decisão. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha, lei é vida. Nós falamos sobre isso ontem, começando a nossa semana aqui. Nós começamos falando que Deus, Ele estabeleceu leis para dar vida e para sustentar a vida do ser humano. Se você quiser acompanhar detalhes disso tudo, programa de ontem, tá? Nós não vamos elaborar novamente, mas apenas uma pincelada para você que está acompanhando pela primeira vez aqui, tá? E nós mencionamos que existe a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Eles falam sobre a lei e eles, nesses primeiros 5 livros, quando se fala em lei, se fala em instrução e orientação. Lei no Antigo Testamento ali, nos 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os livros da lei, eles falam sobre instrução para a vida. Então, guardar a lei é fortalecer a vida. Abandonar a lei é gerar morte. E é muito interessante, agora eu já quero começar com um novo tema de hoje. Nós mencionamos que a gente vai falar um pouquinho sobre o que Jesus fala sobre a lei, o que Paulo fala, se o fato de ter um mandamento novo quer dizer que o antigo foi abolido. Mas antes eu quero mencionar 3 salmos da Bíblia para você. A gente gosta tanto do livro de Salmos, né? Mas mesmo quem gosta do livro de Salmos, às vezes diz o seguinte, a lei foi abolida. Mas nós, às vezes, falamos que a lei foi abolida, mas abrimos o livro de Salmos e falamos, olha, tem cada salmo que fala ao coração. Olha o que Davi fala sobre a lei. Olha a visão que Davi tinha da lei. Salmo 119, verso 18, para a gente começar aqui o tema de hoje. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. É um dos salmos de Davi, o Salmo 119. No verso 95, olha o que mais que Davi fala. Ele diz o seguinte, os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os teus mandamentos. Então Davi amava a lei de Deus, amava os mandamentos. É claro, ele era falho, né? Cheio de problemas familiares, defeitos inúmeros, mas ele sabia que a lei de Deus o conduzia para o caminho certo. Salmo 119, 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Nós estamos aqui então, junto com você, acompanhando inicialmente algumas ideias interessantes relacionadas à lei, o que Davi pensava sobre a lei. Essa lei, ela foi colocada no ser humano, independente, a gente percebe, do tempo e da cultura. Não importa se a pessoa é religiosa ou não é, não importa a religião dela, não importa a época que ela viveu na história, a questão cultural, se era uma pessoa acadêmica ou não, mas todo ser humano tem intrínseco nele alguns valores da lei que expressa o caráter de Deus. Por exemplo, todo ser humano tem uma noção de adoração. Alguma coisa a gente vai adorar. Ou a lua, ou os animais, ou a Deus, ou o dinheiro, ou a gente mesmo. A adoração está ligada a nós. Fidelidade, não importa a cultura. Todas as pessoas, em todas as culturas, têm uma noção de fidelidade, de ser fiel ao que falou, fidelidade ao grupo, ao núcleo, às pessoas, ao marido e mulher. Fala-se muito também no valor da vida, todas as culturas. Isso são reações do ser humano a uma lei que Deus colocou lá no início, valores no coração do ser humano. O ser humano desobedeceu à lei de Deus e a gente percebe que o salário, ou o resultado, foi a morte, né? Conforme o ser humano foi corrompendo, se distanciando de Deus, se afastando, ele se afastou da instrução para a vida, e nós mencionamos que lei é vida, ele se afastou da instrução para ter vida, então ele começou a morrer. A consequência foi essa, Adão e Eva se afastaram da norma de Deus, da lei de Deus.
E Deus, então, agora é um ponto interessante, Deus começou a fazer o quê? Ele começou a sistematizar, a lembrar o ser humano que ele estava se desviando de valores que deixariam ele mais feliz, que trariam vida. Então ele trouxe os 10 mandamentos para o povo judeu, dizendo, olha, vocês estão se afastando. Desse jeito vocês vão se perder, siga esse caminho, siga esses mandamentos, lembra-te do dia do sábado, e aí vai, né, são vários, e os mandamentos bíblicos não são só os 10 mandamentos, a lei de Deus não é só isso. E um detalhe que é importante a gente entender, você que está em casa, nesse estudo que a gente está fazendo, não há nada de ruim em ser obediente, muito pelo contrário. A lei preserva a vida, nós falamos sobre isso. Eu vou dar até um exemplo para você que a lei ela preserva a vida. Você está vendo aqui uma placa de trânsito. Hoje, a nossa sociedade entende que a lei ela tem o sentido de preservar a vida. Se está escrito 80 por hora e esse caminhão faz essa curva a 130, o risco dele tombar, atropelar alguém, ou seja o que for, é muito grande. Então, a lei, desde o início, foi dada a Deus para preservar a nossa vida. O problema é que os judaístas legalistas esqueceram que a salvação é por Jesus e não pela lei. Esse é o problema. Sabe o que eles fizeram? Eles sistematizaram 613 mandamentos. Você pode até anotar aí. Eles tinham 613 mandamentos ali, eles pegavam a lei e subdividiam, né? Tinha os mandamentos negativos, não faça isso, não faça aquilo, e tinha os mandamentos positivos. E até mesmo os positivos, não tinha mérito nenhum em fazer algo positivo, era apenas para preservar dos castigos, era muito peso. Para eles, Deus tinha uma balança, como se tivesse uma balança. Se você fez coisa boa, pesou para o lado bom. Se você fez coisas ruins, pesou para o lado ruim. Olha, mas a gente vai fazer o seguinte, antes mesmo do nosso horário do intervalo, eu quero dizer para você uma coisa aqui. Jesus, ele falou sobre a lei a primeira vez dos evangelhos em Mateus capítulo 5. Você pode ver Jesus falando pela primeira vez sobre a lei. A gente vai entender o que Jesus falou sobre a lei. Mateus 5,17 fala sobre o sermão da montanha, as bem-aventuranças. E o que acontece? Jesus começa a dizer, bem-aventurado, feliz, você está vendo a imagem de Jesus ensinando ali, né? As bem-aventuranças, feliz é aquele, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, feliz é aquele. E ele começa a falar sobre aqueles que alcançaram a salvação, que são felizes. Depois ele fala sobre o sal da terra, que nós quando somos salvos, nós devemos iluminar a vida das pessoas, dar sabor à vida das pessoas, em Mateus 5. E depois, associado a isso, ele fala pela primeira vez sobre a lei. Depois das bem-aventuranças, ele fala sobre a guarda da lei. Jesus fala sobre a guarda da lei. O grande problema é que Jesus e os escritos do Novo Testamento não confrontam a lei. Mas Jesus confronta os líderes religiosos que buscavam justiça própria. Após o intervalo, a gente vai responder a seguinte pergunta hoje. Jesus deu um mandamento novo? Jesus falou pela primeira vez sobre os mandamentos em Mateus 5. E a gente lê em João que Jesus falou sobre um novo mandamento. Esse novo mandamento, ele faz com que a gente precise abandonar, ou que a gente deva abandonar os mandamentos do Antigo Testamento, que muita gente diz assim. Então, após o intervalo, a gente vai responder essa pergunta. Jesus deu um novo mandamento e aboliu o Antigo Testamento e aboliu os 10 mandamentos? É bem rapidinho, após o intervalo a gente volta.
Muito obrigado a você que está acompanhando a gente. Um abraço especial para Lília Ruth Scolari. Boa noite, pastor Fábio. Gosto muito desse estudo. A paz do Senhor esteja contigo. Um abraço para você então também, Lília. Um abraço para a Aurelina. Ela é dizendo assim, uma boa noite a todos aí que estão acompanhando a TV Novo Tempo. Temos também o Eloir. Nós estamos acompanhando a Escola Bíblica daqui do Paraguai. E os mandamentos são eternos, é a mensagem do Eloir. E quem mais que escreveu para a gente? Várias pessoas, né? O Alberto, a Leonice, Valquíria, feliz noite a todos. E você pode continuar escrevendo para a gente, tá bom? Não se esqueça que você pode fazer o download do estudo de hoje. Nós estamos na 15ª semana do Guia de Estudos Descobertas Bíblicas. Tem um QR Code ao lado aqui, mira a câmera do seu celular e já vai aparecer ali o link para você fazer a sua inscrição e baixar no seu celular o nosso estudo de hoje, tá bom? Não deixe de fazer isso, que é mais fácil de você acompanhar o que a gente está estudando aqui. No bloco anterior, nós lançamos a seguinte pergunta, que é essa que você vê na tela aqui. Jesus deu um novo mandamento? Jesus falou sobre um novo mandamento, em João, capítulo 13. E a gente vai ter que entender exatamente o que é esse novo mandamento. João 13, 34, 35 diz assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então quer dizer que, com esse texto, aquele mandamento do Antigo Testamento já era. Não vale mais? Muita gente pensa assim. Eu sei que você que está assistindo, pode ser que não pense assim, mas pode ser que você, uma outra pessoa que está assistindo, pense que acabou. O Antigo Testamento já foi, agora o que vale é o novo mandamento. Esqueça o Antigo Testamento. Tem gente que pensa dessa maneira, ele está envelhecido, agora é algo novo, né? Agora, é interessante a gente perceber que Jesus, quando ele fala sobre isso, ele faz uma referência, ele faz uma analogia ao Antigo Testamento, Levíticos 19, no verso 18, você pode anotar aí nesse estudo, tá? Levíticos 19, 18 diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar ao próximo não é novidade, não era algo novo que Jesus estava dando. E quando a gente vai no português, na língua portuguesa, e cada língua tem sua peculiaridade, né? Cada língua tem palavras diferentes, de sentidos diferentes, eu quero dizer para você o seguinte, por exemplo, no português, a palavra novo quer dizer algo que é jovem, né? Que é recente, mas no grego, para a gente entender esse novo mandamento que Jesus falou, a gente tem que entender o que significa essa palavra novo mandamento, tá? Existem duas palavras para novo no grego, na Bíblia, que é a linguagem que foi escrita o Novo Testamento. Por exemplo, novo no grego, uma das palavras para novo é neos, que é novo no sentido de tempo. Por exemplo, o carro novo, tá? Um carro novo, um jovem, alguém que é novo em idade, tem a ver com o tempo. Por exemplo, se você vai na Bíblia, a gente percebe que quando Jesus transformou água em vinho, o vinho era novo. É a palavra neos que apareceu ali, porque era algo que tinha sido feito naquele momento. Algo recente, tem a ver com o tempo, né? Fabricado recentemente. Mas existe uma outra palavra para novo no grego, que é kainos, tá? Por exemplo, kainos significa novidade, não no sentido agora de algo recente, mas no sentido de novidade. Por exemplo, o túmulo de Jesus, em que Jesus foi enterrado, era novo. Não que ele tinha sido recém-construído, ele de repente tinha ali décadas, mas ele nunca tinha sido usado, era uma novidade para a gente chegar. Tá bom, pastor, e o novo mandamento, que é o que interessa para nós? Então, quando a gente lê ali o que Jesus disse, olha, vou dar um novo mandamento para vocês, essa palavra novo
nesse texto é kainós. Eu vou dar uma novidade para vocês. Embora o mandamento seja antigo, vocês nunca usaram o mandamento. O sentido da lei, o sentido principal da lei, nós já estudamos sobre isso e vamos estudar, e todo mundo sabe, é o amor, que é o caráter de Deus. Era novidade para os discípulos, para os judeus, porque eles não amavam. Então, o que Jesus quis dizer é que o novo mandamento não é que ele mudou o mandamento, é que era novidade para eles amar. Jesus já tinha falado no Antigo Testamento sobre amar ao próximo, isso não era novidade de certa maneira. O que era novidade para eles era praticar o amor. Então, quando Jesus deu um novo mandamento, o que Jesus falava sobre os mandamentos? Ele esperava que as pessoas entendessem que o mandamento, não importa qual seja, a lei de Deus, ela deve ser levada para amar a Deus e amar as pessoas. E isso não fez com que os discípulos entendessem que a lei foi abolida. Não, não era isso. Mas que eles deveriam cumprir a essência da lei, que é o amor. Há uma visão muito equivocada de que Deus, o Deus do Antigo Testamento, é rigoroso, né? Deus é duro, o Deus do Antigo Testamento, mas Jesus do Novo Testamento é misericordioso, ele aboliu a lei. Muita gente pensa assim. Mas se a gente vai estudar um pouco mais a fundo, por exemplo, Mateus 5 fala sobre Jesus, né? Ele intensifica o pecado. Ele fala assim, se no Antigo Testamento está falando que adulterar é pecado, Jesus dizia o seguinte, se você olhar para a mulher com intenção errada, você já pecou. Se Jesus abolisse algo que ele mesmo deu, ele seria contraditório. Jesus não aboliu a lei, ele intensificou a lei. E ele disse o seguinte, a lei sem amor não vale nada. Surge uma outra pergunta para a gente pensar aqui. O Evangelho, ele nos isenta da lei? O Evangelho, o Novo Testamento, ele diz assim, agora não precisa mais da lei. Jesus não disse isso. E se a gente vai lendo os escritos de Paulo no livro de Gálatas, a gente vai vendo que ele segue a mesma linha de Jesus. Ele vai apenas contra um sistema religioso que colocava a lei no lugar errado. Paulo dizia o seguinte, olha, está tudo errado, esses homens, esses líderes estão colocando a lei no lugar errado. Se a gente vai a Gálatas 3, a gente percebe que Paulo ele orienta os Gálatas que estão querendo receber a salvação pelas obras. E Paulo era totalmente contra esse comportamento. Paulo não era contra os padrões morais, né? Ele aceitava a moral, a ética, a lei de Deus. O que ele era contra era o legalismo. Olha, a gente vai ler em Gálatas capítulo 6, verso 2, diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte, no Novo Testamento, que a gente tem que cumprir a lei. E qual que é a essência da lei? Fazer o bem às pessoas. Seja os 10 mandamentos, seja todas as orientações que Deus deu, que Jesus deu, o objetivo final é o amor. As boas obras e o cumprimento da lei são realizadas por quem nasceu de novo. Paulo ele intensifica isso. Eu vou ler mais um último texto para a gente hoje. Romanos capítulo 7, verso 12 diz assim, e assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, que o mandamento continua valendo. A lei de Deus é sagrada. A lei de Deus é justa, não há injustiça. Deus vai julgar cada um de acordo com a lei. E a lei é boa. Amanhã nós vamos responder o seguinte, biblicamente, se a lei salva ou se a lei não salva. E amanhã nós vamos falar um pouquinho mais também sobre se estamos debaixo da graça, por que guardar a lei? Se hoje a gente está debaixo da graça, é isso mesmo? A gente vai mencionar um pouquinho sobre a lei moral,
a lei cerimonial. Existe uma diferença entre a lei dos 10 mandamentos e a cerimônia dos cordeirinhos. Amanhã, ao longo dessa semana, a gente vai entender o que Paulo, o que os apóstolos, o que os discípulos, o que Jesus, acima de tudo, fala sobre a lei para nós hoje. Não se esqueça de uma coisa: Deus tem como essência de tudo, tudo que Ele pede para nós é para a nossa vida, é para o nosso bem, é por amor. E nós devemos amar a Deus sobre tudo e amar as pessoas também. Que Deus te abençoe. E nós vamos abrir o nosso coração nesse momento a esse grandioso e bondoso Deus. Senhor, obrigado pelo estudo de hoje. Se hoje nós também não temos a compreensão exata da lei como o amor acima de tudo, se o amor é novidade para nós, Senhor Deus, embora conheçamos a lei, nos ajude a amarmos as pessoas. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.